Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui nessa noite para prestarmos um culto de louvor e adoração a Deus, reservando esse tempo para estarmos meditando na Sua palavra e, acima de tudo, podendo ser edificado por aquilo que o Senhor nos alimenta. Amados, eu quero convidar você para estar acompanhando comigo aqui, não precisa abrir, você presta atenção. Vou ler uma palavra que está no livro, na carta de Filemon, né? E ela diz assim, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Bom, meus queridos, essa aqui das cartas que tem, dos livros que tem na Bíblia, é o menor, mas tem um grande ensino para nós. Abre o teu coração para que Deus possa falar contigo nessa noite. Meus amados, a palavra diz respeito ao apóstolo Paulo, que nas suas prisões ele levou à fé um homem chamado Onésimo, cujo nome significa útil. O significado do nome. Bom, dentro desse contexto, o que a palavra de Deus está dizendo, que o apóstolo Paulo está mandando então uma carta, juntamente com Onésimo, para que ele estivesse voltando ao seu senhor, que era Filemon. A verdade é que, no momento que não sabemos, Filemon, que era um homem que tinha se convertido a Deus, tendo possivelmente a sua esposa Áfia, e há quem entenda que Arquipo seria o seu filho. Paulo está escrevendo então uma carta que foi escrita com o objetivo de dizer algo importante a Filemon. Bom, Filemon, ele com a sua casa, ele servia a Deus. A casa de Filemon era uma casa que recebia a igreja do Senhor Jesus.
Então, observe que Filemon possivelmente tinha alguns servos, ou melhor dizendo, alguns escravos. E, na verdade, observe que a palavra de Deus, ela não impede que uma pessoa sirva a outra. A palavra de Deus, ela não se intromete nas questões das organizações seculares, nas questões sociais, mas ela fala como devemos conviver socialmente. Então, observe aqui que Filemon, como Senhor, tem um dos seus servos chamado Onésimo. E num dado momento, então, Onésimo, ele se revolta contra o seu Senhor, foge, e como o apóstolo Paulo fala, se ele te deve alguma coisa, há uma interpretação que ele possa não só ter fugido do seu Senhor, como roubado o seu Senhor. Bom, meus queridos, então, este homem chamado Filemon, junto com a sua casa, servia a Deus. Num dado momento, então, um escravo chamado Onésimo parte, foge do seu Senhor, possivelmente roubando alguma coisa. E o apóstolo Paulo, que anos antes tinha sido usado por Deus para levar Filemon a Cristo, então, neste momento, lá nas prisões, por causa do Evangelho, ele leva um homem chamado Onésimo a Cristo. Que coisa! Os caminhos de Deus são impressionantes. Os caminhos de Deus são impressionantes. Você já não viu assim ao longo da sua vida coisas que Deus arquitetou como sábio arquiteto, aonde ele junta uma coisa com a outra e faz essa obra perfeita, né? Que coisa tremenda! Então, Paulo ganhou para Cristo como, né, um instrumento de Deus, Filemon, o Senhor, e anos depois, sem saber, quem sabe sem saber, quem sabe sabendo, não sei se ele chegou a conhecer Onésimo, mas ele leva Onésimo a Cristo. Meus queridos, aqui está a situação da carta. E é interessante isso. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele vai se dirigir a Filemon pela carta, ele começa a dizer que ora por Filemon. Ele ora por Filemon e ele começa a dizer assim, ó, e eu dou graças a Deus por tua vida, meu querido e amado irmão, porque é notório a fé que você tem em Cristo Jesus. Meus queridos, no mundo, num ensino correto, quando nós formos abordar uma pessoa, até para corrigi-la, né? Especialmente para corrigi-la, nós devemos trazer à memória diante da pessoa as coisas que vemos sobre sua vida, no que diz respeito às qualidades e às virtudes e às conquistas e tudo aquilo que há de valor na vida da pessoa, não fazendo uma lista gigantesca, mas querendo mostrar que aquilo que vamos, de alguma forma, corrigi-la, isso possa ser feito como um detalhe em meio de uma série de coisas que podemos ver na vida da pessoa, que são virtudes, que são qualidades, que são conquistas, que são posicionamentos, que são atitudes valorosas. Atitudes valorosas. O apóstolo aqui, ele não está mandando isso segundo uma tática até humana e também cristã, no sentido do bom fazer, quando se vai exortar alguém. Mas, na verdade, ele está falando isso do seu coração. Ele está falando isso porque é verdade. Ele diz assim, oh, meu querido Filemon, eu quero louvar a Deus, eu quero engrandecer o nome do Senhor, porque ouço e sei e ouço e tenho no coração gratidão a Deus, porque a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, ela é verdadeira, ela é grande, ela não é só conhecimento, meus amados, é possível conhecer a Escritura e não ter a Escritura nas nossas obras,
O apóstolo Paulo, como um homem que conheceu pessoalmente a Filemon e ouvia falar das coisas que Filemon estava ainda fazendo, crescendo na sua fé para com o Senhor Jesus, ele glorifica a Deus, dizendo assim, ó, a tua fé é verdadeira, a tua fé para com o Senhor Jesus é manifesta nas tuas obras amorosas. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Há um reconhecimento do apóstolo e ficou registrado na Escritura como aquela mulher que lavou lá os pés de Jesus, né? Na verdade com as suas lágrimas, como também aquela outra que derramou ali o seu perfume secando com seus cabelos. Aquilo que eles fizeram ficou marcado para sempre. O testemunho do apóstolo Paulo a respeito de Filemon é maravilhoso. Ele diz o seguinte: o teu amor para com os santos é manifesto, Filemon. Não só aí, mas já chegou aqui em Roma, Filemon. Há um amor, há uma graça, há uma obra constante. Os santos têm sido reanimados no teu amor. A tua fé, ela é verdadeira, Filemon. Há amor nas tuas atitudes. Os santos estão consolados por causa da tua obra, da tua fé. Falando isso do coração, ele parte a falar então daquilo que é o grande motivo da carta. Ele está mandando Onésimo de volta. E aqui é interessante, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, né? Eu vou tirar meus óculos aqui, fechando os olhos, dizer assim: bom, Filemon, na verdade, Onésimo se converteu a Cristo. E tudo aquilo que ele, sendo teu escravo, teu servo, na verdade, errando para contigo no passado, ele se converteu aqui, eu quero te dar notícia então que ele se converteu. E o apóstolo Paulo diz assim: não. Ele se converteu a Cristo, mas eu poderia reter ele comigo para que ele me servisse, estando o serviço dele na tua conta. O apóstolo Paulo reconhece o vínculo social estabelecido. Ele reconhece o vínculo, como a palavra de Deus reconhece. Ele não passa por cima desse vínculo. Ele diz assim: olha, eu poderia reter ele comigo, e na medida que ele me servia, seria como tu tivesse me servindo, ó Filemon. Mas eu não quero fazer isso como que por força. E o apóstolo é bem claro, assim, ó, eu poderia te exigir isso. Olha só que coisa maravilhosa, meus queridos. O apóstolo aqui está reconhecendo um direito que Filemon tinha sobre Onésimo. Posso parar um pouquinho aqui a ministração para dizer: o teu patrão, né? O teu pai, até mesmo o teu pastor, o teu líder, há um respeito, há uma reverência, não há uma posse, mas há uma ligação que se faz no meio social ou até no meio espiritual que deve ser respeitada. O apóstolo Paulo poderia declarar assim: olha, quem é convertido ao Senhor é livre. Sim, é livre da condenação, é livre do poder do pecado, mas não é livre das suas dívidas e das suas obrigações sociais. Observe então que o apóstolo, na sua honraria e no seu nível de entendimento, ele manda então Onésimo de volta juntamente com uma carta dizendo assim: eu poderia te mandar, ó Filemon, mas isso seria por força. Quem sabe tu até faria exatamente do jeito que eu estou te mandando. Mas eu quero, sabendo da fé que tu tem, reconhecendo o amor que tu tem para com todos os santos, eu quero, Filemon, fazer com que tu possas receber Onésimo e aceitar ele como teu irmão, sendo ele teu servo. Mas que o serviço que ele venha fazer para mim ou para o Evangelho, ele o faça na tua presença, com o teu consentimento. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Possivelmente Onésimo tenha roubado
Filemão, pecado alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa. Desculpe. As nossas dívidas que nós temos antes de Cristo. A verdade é que nós, dentro do possível, devemos fazer um esforço para pagarmos elas. Pastor, eu não tenho condição. Certo, muitas pessoas não têm condição. Mas a gente deve dar uma satisfação para aquele que é o nosso credor, seja ele quem for. Às vezes as pessoas nos emprestam um recurso financeiro, como amigas, nos emprestam porque nos amam. E no desajuste dessa questão do pagamento, se tornam inimigos. Meus queridos, a condenação em Cristo vai embora. O poder do pecado nos dominando inteiramente, vai embora, porque o Espírito de Deus está em nós. Na medida que nos enchemos do Espírito e nos alimentamos da palavra, vamos nos fortalecendo. E isso tudo, pela ação do Senhor, vai nos libertando cada vez mais da força condutora do pecado. A verdade é o seguinte: Filemão recebe então a carta, ele recebe então alguns reconhecimentos do apóstolo, e quando ele recebe a carta, ele está olhando para Onésimo. Meus queridos, quando ele viu Onésimo, antes de ler a carta, veio ao coração de Filemão. Isso aqui eu estou dizendo que veio, porque vou dizer uma coisa. Quando Onésimo fez para Filemão, ou seja, ele foge e possivelmente rouba ele alguma coisa, eu vou dizer que certamente o coração de Filemão ficou entristecido, no mínimo, mas possivelmente amargurado. Quando alguém nos faz alguma coisa, nós ficamos entristecidos, magoados, decepcionados. A decepção, nós somos decepcionados quando nós falamos para um, falamos para outro. Isso já aconteceu comigo. Quando nós ficamos desapontados com alguém, nós não falamos, mas nós temos o mesmo sentimento dentro, só que ele não sai pela boca. O desapontamento eu retenho. A decepção eu boto para fora. É melhor botar para fora. Não, não é melhor botar para fora. A amargura interior, ela pode estar encoberta dentro do desapontamento, que é um desagravo, ou melhor, um agravo dentro do coração. Ou ela pode estar saindo para fora, como uma decepção, ou seja, o desapontamento que sai para fora. A verdade, meus queridos, é que todos nós, quando alguma coisa ruim acontece, estamos sujeitos à ira. E quando a ira vem, normalmente a ira vem no momento. Tanto é que a palavra de Deus diz que não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar para o diabo. Observe que todos nós, num momento ou outro, temos a possibilidade de nos irar. Quando nos iramos em Cristo, nós não vamos deixar essa ira sair para fora, porque o Espírito Santo vai nos dar equilíbrio. Mas se ela sai para fora, nós podemos nos arrepender depois. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, diz a Bíblia. Nunca vai ser justo, porque na verdade é eu fazendo justiça. Como fazer justiça com as próprias mãos. Mas observe que a ira, ela é momentânea. O que fica depois da ira, com o desapontamento, com a decepção, ou com uma explosão de ira, que acontece no momento, muitas vezes é o que a Bíblia chama de cólera, ou chama de indignação. Meus queridos, uma explosão de ira, ela pode ser violenta, ela pode ser parcial, ela pode ser como um raio que cai, ela pode fazer um estrondo. E eu estou dizendo que isso não é bom. Como a palavra de Deus diz que isso não convém. Mas vamos convir. Muitas vezes se forma no coração um estado de indignação, de cólera, que na verdade é um sentimento interior que
floresce ou está sustentado no desapontamento, aonde passamos a pensar no nome de Onésimo, passamos a nos lembrar de fatos, ainda que não saiam palavras, ou ainda que saiam palavras ou não saiam, o coração, ainda que não tenha uma explosão de ira, ele tem um estado de indignação. Eu estou indignado. Estou indignado. Bom, lança fora isso, porque isso é veneno dentro do coração. Meus queridos, às vezes as pessoas erram conosco e nós nos magoamos. Às vezes a gente pensa que as pessoas erraram conosco, porque nós estamos fazendo uma leitura, né? Uma leitura errada dos fatos. Nos julgamos injustiçados, mas na verdade não fomos, até merecíamos. Porque a pessoa nos falou uma verdade e nós não queríamos ouvir. Há verdades que são faladas sem amor, com grossura ou com um direcionamento muito duro. Mas a verdade é o seguinte: Onésimo, ele errou feio, ele fugiu do seu Senhor. Eu não sei exatamente teologicamente ou historicamente para dizer se ele não era digno de morte. Um escravo fujão. Certamente existiam pessoas que iam atrás de escravos fujões. Meus queridos, às vezes então na indignação há um senso de cobrança, há uma culpa, há uma cédula, né? Quem sabe, eu não tenho aqui um papel, né? Tenho aqui um documento. Há uma cédula de condenação. Aqui, ó, tem algo contra ti, né? Nos jogos de futebol, quando alguém faz uma coisa, mais ou menos, cartão amarelo. Quando a pessoa faz uma coisa ruim, né? Aí então aqui, ó, cartão vermelho. Cartão vermelho. Meus queridos, às vezes, nós estamos dando cartão amarelo da indignação do nosso coração para as pessoas. E fica, então, na convivência, porque uma coisa é a pessoa ter errado, ela ir embora. E outra coisa, falando dos relacionamentos, especialmente dos amigos e dos mais íntimos, às vezes fica um sentimento de indignação como um cartão amarelo. Ou seja, nós estamos propensos à irritabilidade, nós estamos propensos a rosto macilento, nós estamos propensos à explosão da ira, nós estamos, na verdade, vivendo e convivendo numa amizade que deixa de ser verdadeira e passa a ser superficial, até mesmo às vezes falsa. Eu quero dizer uma coisa. Estou forçando a minha voz para falar mais alto e ela está indo. Na verdade, meus queridos, às vezes não damos um cartão amarelo. Algumas situações damos cartões vermelhos. E quando nós damos cartões vermelhos, nós sabemos que nós devemos perdoar. Porque não é correto, né? Eu tenho que perdoar aquela pessoa. Eu preciso perdoar aquela pessoa, né? E a Bíblia diz que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos, e a Bíblia diz que às vezes os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O próprio marido, a própria esposa, o próprio filho, o próprio pai, a própria mãe, o próprio tio. Quem sabe dentro da igreja, um irmão da igreja, que tu ama, que ele te ama, mas está meio azedado o negócio. Então daqui a pouco vem um cartão vermelho. Chega. Está cortado. Tem gente assim, ó, não quero nem ver. Não quero nem ver pintado de não sei o que. Esqueci como é que se diz isso. Graças a Deus, porque não faz muita parte do meu vocabulário. Mas eu quero dizer uma coisa. Meus queridos, acho que diz que não é pintado de ouro, né? Não quero nem ver nem pintado de ouro. Meus queridos, acho que é isso. Não sei direito. Mas a questão é o seguinte. Quando nós temos o cartão vermelho dado, nós sabemos, porque fere a nossa consciência, porque é brutal, porque nós sabemos que é errado,
Nós nos lembramos que Cristo nos perdoou dos nossos pecados e que nós temos que perdoar os outros. Outro dia, meditando no Pai Nosso, o Senhor diz assim, ensinando: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, Deus diz assim, perdoa os outros, porque eu conservo o teu perdão, meu filho. Então, no cartão vermelho, nós temos uma clareza. Nós temos uma clareza que nós temos que perdoar. Mas, no cartão amarelo, às vezes nós achamos que temos razão. Estou sendo injustiçado. Olha só a maneira como está me olhando. Não me cumprimenta mais. Não me manda o WhatsApp. Não me manda mensagem. Não falou nada em relação àquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu com a minha casa. Não me deu felicitações. Meus queridos, o cartão amarelo, às vezes, ele é mais danoso do que o cartão vermelho. Porque o cartão amarelo, muitas vezes, ele nos dá um estado de justiça pessoal. E ele é retroalimentado. Né? Há uma alimentação de lá para cá. Sabe que uma vez, há muitos anos atrás, eu e a minha esposa convivendo com um casal de uma forma mais próxima, nós vimos que existia um momento ou outro que um ficava implicando com o outro. Um implicava e o outro replicava, e o outro replicava de novo, e assim ficava como um ping-pong. Nós demos um nome a isso, que é a síndrome da implicância. Às vezes nós criamos, como temos um cartão amarelo, nós temos uma implicância, e se cria um estado, cheiro ruim. Que cheiro, tem um cheiro ruim espiritual, e até físico. Fedor, pastor? Não, é que na verdade se torna físico, não porque as pessoas não tomaram banho, mas é porque o ambiente fica pesado. Na verdade não tem cheiro físico nenhum, é uma forma de expressão, né? Fica um ambiente ruim na casa. Eu quero dizer um ruim na amizade. Quando as pessoas estão juntas, elas não são mais as mesmas. Meus queridos, o apóstolo Paulo mandou Onésimo com a carta. Então eu imagino o Filemão olhando para Onésimo e diz assim, mas está aí esse fujão, vou falar assim para aliviar, está aí esse ladrão, esse roubador, está aí esse traidor. Mas quando ele começa a ler a carta, eu acho que o coração dele deve ter sido sensibilizado. Tanto com a atitude do apóstolo Paulo de restituí-lo, honrando ele, como diz Paulo, olha, tu me deves a mim mesmo. Que coisa! Que coisa! Mas eu não vou, né, na verdade, dizer que não, aquilo que ele te roubou, aquilo que ele te deve, que não vai ser pago. Bota na minha conta. Eu vou te pagar. Mas não te esquece que tu te deve a mim mesmo. Eu poderia ter confiança de te pedir, mas não quero te botar na força, eu quero que tu faça de maneira voluntária. Eu reconheço que tu tem consolado os irmãos. Perdoa também esse. Quem sabe no tempo antigo, Onésimo te foi inútil, mas agora ele vai ser útil para mim, para ti, para a igreja que está na tua casa, para a tua família. Meus queridos, a indignação que veio, toda a lembrança que veio, e vou dizer uma coisa, quando há cartão amarelo, quando as pessoas se olham, há todo um processo de lembrança de tudo que ficou para trás, no senso de justiça, de orgulho pessoal do coração daquele que busca que o outro se endireite, que o outro se alinhe. Falando essas coisas, então, eu quero dizer que há uma importância muito grande que nós possamos, então, estar fazendo, sim, aquilo que essa carta ensina. O que essa carta ensina? Que Filemão deveria perdoar Onésimo, e não somente perdoá-lo, mas glorificar a Deus porque ele tinha se convertido. A verdade é que o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele cobriu a nossa multidão de pecados, para que nós pudéssemos perdoar os pecados que os outros fazem conosco. Quanto mais íntimo o relacionamento,
mais vezes teremos problema. Quem sabe podemos vir a velha pergunta: pastor, mas a minha situação é mais grave. Deus o sabe, a tua situação. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua causa. Mas, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Será, a Bíblia não fala, será que Filemon perdoou Onésimo? Será que ele o recebeu? Eu vou dizer uma coisa. Tem gente hoje em dia que não se pode fazer o que o apóstolo Paulo fez, porque de maneira alguma perdoaria. O apóstolo Paulo fez confiado na fé e no amor manifesto que tinha no coração de Filemon. Meus amados, tem pessoas, porque o fato de Onésimo aceitar ir junto e não se revoltar com Paulo no caminho, é porque ele se converteu. E certamente Onésimo vai a ele e diz assim: olha, Filemon, meu senhor e meu irmão, eu quero te pedir perdão. Meus queridos, tem gente que nem a pessoa indo pedir perdão perdoa. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá fé na terra? Sim, tem que haver, mas é um questionamento, a fé vai diminuir, porque as pessoas se distanciam da palavra de Deus. Meus queridos, eu até vou dizer uma coisa, a palavra também diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O teu amor esfriou, meu amado? O teu amor esfriou? Ou o teu amor permanece inteiro, vivo e verdadeiro? Certamente, todos nós um dia ou outro demos o cartão vermelho para alguém. Mas certamente, muito mais do que cartão vermelho, às vezes nós temos vários cartões amarelos. Para quem é que você tem dado o cartão amarelo? Para quantas são as pessoas que está atravessado aqui? Não deu o vermelho, mas está atravessado. Na próxima, deixa eu dizer uma coisa. A verdade é que todos nós precisamos entender que quando temos a indignação dentro do coração, ela é uma mola propulsora para que novas explosões de ira aconteçam. O perdão traz de volta um coração cheio de paz. O perdão traz de volta um coração cheio de alegria. O perdão traz o bom perfume de Cristo. O perdão alegra o Espírito Santo. O perdão faz que o Espírito se mova novamente sobre sua vida. O perdão faz com que o Senhor ouça e perdoe a tua própria vida, meu querido, ouvindo a tua oração e perdoando a tua própria vida. O perdão é uma chave que abre os relacionamentos, que abre a porta que está fechada, mas também abre a porta que está, na verdade, em relação ao relacionamento com Deus. Eu quero encorajar você nessa noite a poder abrir seu coração novamente, a poder vasculhar a respeito quantos cartões amarelos você tem em mãos, quantos escritos, né? O juiz faz assim, ó, olha lá, escreve o nome. Quem sabe você tem como juiz um cartão e tem vários ali escritos. Vamos perdoar a gente. Vamos voltar à essência da vida cristã. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo falando para mim e para você, que ele pudesse nos mandar essa carta com aquele que nos errou. Eu vou dizer que essa carta hoje é mandada com o Espírito Santo. E nessa noite, naquilo que o Senhor me deu para pregar, estou dizendo para você que o Espírito de Deus está falando contigo. Tira, apaga, cobre com o teu amor, cobre com o amor de Jesus, perdoa na presença de Cristo, para que Satanás não tenha oportunidade de invadir e destruir aquilo que o Senhor tem buscado edificar. Que o Senhor nos conceda a graça de podermos voltar ao bom senso. Que o amor, a fé
e a esperança, que os três estejam manifestos na nossa vida, mas que possamos, como Filemão, sermos conhecidos como homens e mulheres de fé, mas homens e mulheres que têm um amor verdadeiro. Que o amor de Cristo cresça na minha e na tua vida. Meus queridos, vamos orar. Mas antes de orar, eu quero fazer essa pergunta. Será que Filemão perdoou? Eu vou dizer que ele perdoou. Ele pode ter tido luta, ele pode ter tido uns pensamentos, pode ter avivado tudo quando ele viu Onésimo, mas ele perdoou. Eu vou dizer uma coisa, será que você vai perdoar? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Como diz o apóstolo Paulo, naquilo que perdoei, perdoei na presença de Deus. Na presença de Deus, não da boca para fora. Na presença de Deus. Que não haja mais na tua boca palavras que falem mal dessa pessoa. Meus queridos, limpemos o nosso coração nesses dias de tudo aquilo que é sujo espiritualmente. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar a Ti nessa noite. Que Tu possas, Senhor, pela Tua palavra, visitar o nosso coração. Que possamos abrir mão, Senhor, de todos os sentimentos, de todas as razões que nos damos, Senhor, por ter em nosso coração em relação às pessoas que convivem conosco. Senhor, que todas essas coisas que guardamos como ressentimentos, como, Senhor, lembranças curtas e longas, de fatos e acontecimentos, Senhor, que foram marcantes naquilo que diz respeito a um contínuo erro da vida daqueles que estão à nossa volta, possam ser lançados, Senhor, sobre eles uma declaração, uma decisão, um posicionamento de podermos perdoar essas pessoas. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, visita-nos pelo Teu Espírito nesse momento, convence-nos, meu Deus, do pecado, porque nós mesmos estamos pecando se não perdoamos aqueles que nos magoam. Eu quero pedir a Ti, meu Senhor, que todo sentimento de cólera, de indignação, possa ser drenado dos corações. Eu quero rogar a Ti, envia equilíbrio, envia a Tua paz, vivifica, Senhor, essa palavra no coração, trazendo graça e misericórdia nessa noite. Eu quero pedir a Ti, traz o bom perfume de Cristo, faz exalar, Senhor, o Teu perfume, Senhor, movendo o Teu Espírito, removendo as barreiras e todos os impedimentos, para que a paz e a harmonia na unidade possam ser manifestos novamente dentro da igreja, da família, do trabalho e de tudo aquilo que possa ser a amizade que temos neste mundo. Eu quero orar ao Senhor, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, permita que outras pessoas possam ter acesso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor firme o teu coração, que o Senhor possa abençoar a tua alma, em nome de Jesus.